Oi, gente. Gente, eu tô tão feliz porque o nosso Deus é tão bom, gente. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso. Eu acabei de ter aqui uma experiência, gente, com a palavra do Senhor. E eu fiquei tão feliz aqui no meu coração, porque Deus ele falou, gente, continuou falando ao meu coração. Como vocês viram, eu acabei de fazer uma reflexão do dia com uma palavra abençoada, com a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Oh, gente, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. E agora, gente, eu quero contar algo para vocês que aconteceu nesse exato momento que meu coração se encheu de alegria, porque o nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é bom. Gente, eu sigo um pastor abençoado, uns dos poucos que estão aí pregando e ministrando a verdadeira palavra de Deus. O nome desse pastor é Pastor Antônio Júnior, uma bênção de Deus. E ele faz reflexões de palavras e de oração de manhã e à noite. E assim, gente, eu gosto muito de ouvir ele, principalmente no período da manhã. Então, todas as vezes que eu vou lavar os pratos, não é todos os dias que eu escuto, porque às vezes passa desapercebido. Mas quando eu vou lavar os pratos, eu ligo o celular no canal dele e assisto a oração do período da manhã. Gente, eu ainda não tinha visto a oração do período da manhã. Eu gravei aí, né, a reflexão do dia para vocês. E tomei o meu café da manhã e agora eu fui lavar os meus pratos. Gente, e pus lá no canal do pastor Antônio Júnior. Gente, ele estava ministrando exatamente a mesma passagem que eu acabei de ministrar aqui para vocês. Só que ele ministrou lá no Evangelho de Marcos, né, gente? São 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E essa palavra, esse versículo que eu trouxe hoje na reflexão do dia, ele está nesses evangelhos. Eu ministrei no Evangelho de Lucas e o pastor Antônio Júnior estava ministrando no Evangelho de Marcos. Gente, o que eu quero falar com isso nessa manhã? Ele fala lá na reflexão, na oração, que tem gente que não pede mais, né, gente? Porque acha que já tem o suficiente, que Deus já nos deu o suficiente. E como eu falei para vocês, gente, eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu tenho, gente, um probleminha. Eu não sou muito de pedir a Deus, eu não gosto de pedir para Deus, porque eu tenho assim no meu coração que Deus, ele já fez muito por mim. Por isso, gente, eu não tenho costume de estar pedindo nada a Deus em oração. É muito difícil eu pedir alguma coisa. E hoje, gente, essa palavra que o pastor ministrou, que eu acabei de ministrar para vocês, ela falou ao meu coração. E Deus, ele perguntou, gente, para mim, através dessa palavra: o que é que você quer? Peça que eu vou lhe dar. Como eu estava falando para vocês, eu não tenho costume de pedir nada para Deus em oração. Eu só agradeço. E quando o pastor estava ministrando, eu ouvindo aqui, ele falou: você que tem o costume só de agradecer, que não pede, Deus está te falando nessa manhã: peça, seja específica, gente. E o Espírito Santo de Deus, ele tocou no meu coração, gente. Eu fiquei emocionada, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus, ele cuida, ele zela, ele sabe o desejo do nosso coração, gente. E eu fiquei feliz porque, como eu falei para vocês, gente, a palavra, ela não vem de mim. Eu oro, gente, eu entro em oração e peço de Deus a palavra, e foi essa palavra que o Senhor pôs no meu coração.
para mim meditar e trazer para vocês. E quando eu abri hoje aqui na mensagem do pastor Antônio Júnior, eu fiquei tão feliz de ver ele ministrando a mesma passagem que o Senhor me deu para me ministrar, gente. Isso é só para quem tem o desejo, gente, de ministrar a palavra, sabe? O quanto é gratificante, gente, quando é Deus que nos entrega a palavra. E o Senhor confirmou aqui o meu coração e eu transmiti para vocês, recebi, gente, a minha porção também. Mas como eu falei para vocês, eu não tenho costume de pedir nada, porque eu só quero agradecer. E através dessa mensagem aqui, ouvindo o pastor ministrando ela, gente, Deus tocou no meu coração, gente, para me pedir também, porque Ele vai me dar. Oh, gente, Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Você que ainda não tem experiência com Deus, Ele quer ter experiência com você. Abra a porta do seu coração, deixe Deus entrar, deixe Deus mudar, transformar. Ele tem infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. E nessa manhã, gente, ouvindo o pastor ministrando essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, lembrando, gente, que eu ainda não tinha ouvido a mensagem do dia com o pastor. Depois, eu acabei de ouvir, é 10 horas e 26 minutos aqui no meu celular. Eu acabei de ouvir a mensagem, gente, e falou muito ao meu coração. E no início da mensagem, ele falou assim que antes dele casar com a esposa dele atual, ele fez uma carta para Deus, gente. Eu também já fiz, gente, uma carta para Deus nos meus 13, 14 anos, gente. Eu fiz uma cartinha para Deus, gente. Hoje eu vivo, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, hoje eu vivo as bênçãos de Deus na minha vida. E eu ouvi ele falando que fez essa cartinha e hoje ele tem tudo que ele pediu lá na cartinha, né, gente? Eu quero falar para vocês que hoje eu tenho, gente, mais do que eu pedi, gente. Mais do que eu imaginei, mais do que eu imaginava, mais do que eu queria. Esse é o nosso Deus, ele tem infinitamente mais, né, para nos entregar, gente. O nosso Deus é bondoso, né? Ele é Pai que cuida, Pai amoroso. Ô, gente, eu fiquei emocionada hoje com a mensagem do dia do pastor Antônio Júnior, porque falou muito ao meu coração e confirmou muitas coisas, né, gente? Deus é bom, Deus confirma. Então, passando aqui, gente, para compartilhar minha alegria com vocês, falar para vocês que Jesus, ele ainda fala, ele ainda confirma, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. O nosso Deus é fiel.